As notícias na ERTS, edição de António Feliciano. Uma família de 5 pessoas ficou desalojada após o incêndio ter deflagrado no sótão da habitação onde residiam. Aconteceu na localidade da Linhaceira, freguesia de Aceiceira, concelho de Tomar, sendo que o alerta foi dado pelas 18h30 deste domingo. O agregado, refira-se, é constituído por 2 menores de idade, ainda um jovem de 18 anos, para além da mãe e do pai. Este último com registro para queimaduras, ainda que ligeiras, na tentativa de evitar males maiores. A casa ficou assim sem condições de habitabilidade. Ainda estão por perceber os motivos pelos quais deflagrou esta ignição. A rede de bicicletas elétricas Meio B já chegou a Tomar. Este é um projeto que abrange os concelhos que integram o Médio Tejo, Sertã e Vila de Rei incluídos. Em Tomar, refira-se a 8 estações, precisamente na Várzea Grande, na Biblioteca Municipal, na Zona Desportiva, no Convento de Cristo, no Instituto Politécnico, na Mata dos Sete Montes, na Rua Coronel Garcês Teixeira e no Complexo Desportivo, no total aproximado às 3 dezenas de veículos. A utilização requer a aplicação Meio B, onde é atribuído um código QR. A inauguração oficial deste serviço foi feita na doca situada na proximidade do estádio António Fortes, altura em que Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, se mostrou confiante em torno de um impacto positivo deste serviço junto da população. Demonstrar que temos aqui mais uma opção de mobilidade em Tomar e no Médio Tejo, que se vem juntar a um conjunto de outras iniciativas. Posso-vos dizer que ainda esta manhã estivemos aqui também com os serviços da CIM e os serviços municipais a avaliar os transportes urbanos e algumas melhorias que continuamente queremos continuar a fazer. Enfim, entre outras iniciativas que têm decorrido e que virão a ocorrer, a questão da bicicleta é efetivamente um instrumento que, enfim, é económico, é saudável, amigo do ambiente e que pode muito bem servir para aquelas pequenas deslocações ou como tem aqui neste projeto muito se tem falado daquele último quilómetro, não é? Por exemplo, quando alguém chega a Tomar de comboio ou de autocarro e poder depois dentro da cidade deslocar-se neste meio, mas esse é apenas um exemplo, na verdade há muitos outros, enfim, temos os nossos estudantes do Politécnico, temos o cidadão comum no seu dia-a-dia. Miguel Pombeiro, primeiro secretário executivo da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, também marcou presença nesta sessão informal e aproveitou para fazer um balanço do que tem sido a utilização do Meio B. Os primeiros indícios, posso-vos dar dados de sexta-feira, a aplicação tinha já estava em mais de 1000 pessoas e entre os vários tipos de subscrições, portanto há a subscrição anual de 18 euros, o que dá um valor simbólico de 1,5 € por mês, há a subscrição mensal de 6 euros ou a subscrição ocasional para 72 horas de apenas 2 euros. O total das subscrições já estava em cerca de 200 na passada sexta-feira, o que é um bom indicador, de facto, da receptividade relativamente a esta proposta, a este sistema. Rede de bicicletas elétricas Meio B já chegou a Tomar, total de 8 estações. Estão disponíveis cerca de 3 dezenas de veículos. Rádio ERTS, a primeira a informar. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, em declarações à ERTS, quis deixar claro que a autarquia não tem competências legais que lhe possibilitem contratar médicos de família. Este esclarecimento impõe-se devido a considerações efetuadas na recente reunião entre o Executivo, à altura em que o autarca, em debate com o vereador Luís Francisco, fez um ponto de situação em torno do acesso da população aos cuidados primários de saúde. Na ocasião, Hugo Cristóvão sublinhou que o território nabantino não está no mesmo patamar de problemas como acontece noutros concelhos do Médio Tejo e, por isso, em sentido figurado, afirmou que a Câmara não iria apostar na contratação ou na ajuda à contratação de médicos. Como é de domínio público, as autarquias não têm então legitimidade para contratar profissionais de saúde, daí o necessário esclarecimento, ao mesmo tempo que fica reforçado que apenas as extensões de Valcalvo e Porto da Laje, ambas na freguesia de Madalena e Bezelga, estão sem médicos de família, mas são transtornos com solução à vista. Efetivamente, os municípios não têm competências, temos competências recentes na área da saúde, no caso de Tomar desde o início deste ano, mas que têm essencialmente que ver com as instalações, portanto, e não com a contratação dos profissionais de saúde, sejam eles médicos, enfermeiros ou outros. De facto, às vezes, nas reuniões de Câmara ou noutras situações em que os assuntos são conversados,
enfim, pode dar aso a más interpretações e de facto é importante, em alguns casos, pelo menos que isso não aconteça e, portanto, efetivamente, o município não pode, mesmo que quisesse, contratar médicos, como não contrata professores, como não contrata outros profissionais. Efetivamente, tem havido, um caso ou outro, de alguns concelhos que têm, ou de alguns municípios que têm criado um ou outro mecanismo no fundo, de gerar alguns suplementos através de instituições e que fazem essa parceria, depois protocolada com as administrações de saúde, mas, enfim, não é de facto o caso de Tomar, até porque, como referi, tem apenas uma situação que, creio, pelo menos é essa informação que tenho, que está para ser resolvida em Valcalvo e em Porto de Alage, mas todas as outras extensões de saúde estão com médicos colocados. Não temos sequer, enfim, a situação dramática que infelizmente alguns outros concelhos têm. Esclarecimento de Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, relativamente à situação em torno dos médicos de família no concelho de Tomar. Rádio Hertz, informação. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, de onde fazem parte os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas, está a recrutar médicos recém-especialistas. De acordo com os despachos do Gabinete do Ministro de Estado e das Finanças e Gabinete da Ministra da Saúde, são 50 as vagas disponíveis em 16 especialidades médicas, nos cuidados de saúde hospitalares, cuidados de saúde primários e saúde pública. Estão assim em causa 26 lugares para Medicina Geral e Familiar, 3 para Medicina Interna e Pediatria, 2 vagas para Saúde Pública, Anestesiologia, Cirurgia Geral, Ginecologia e Obstetrícia e ainda Ortopedia, para além de um lugar para as especialidades de Cardiologia, Imunoalerologia, Medicina Física e de Reabilitação, Nefrologia, Patologia Clínica, Pneumologia e Psiquiatria da Infância e da Adolescência. Pode obter mais esclarecimentos através do e-mail recrutamento@ulsmt.min-saude.pt. Está dado o passo que faltava para que a requalificação da Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zezer, possa ser uma realidade. O Tribunal de Contas concedeu visto ao contrato que permite a construção da nova estrutura, no investimento que, recorde-se, aproxima-se aos 13 milhões de euros, com financiamento garantido a 100%. Agora, dentro do curto prazo, as obras podem iniciar-se, sendo que o objetivo passa depois por minimizar transtornos à comunidade educativa, pelo que a empreitada será feita por fases e com recurso a contentores, conforme já adiantou à Hertz, em tempo oportuno, o presidente da Câmara, Bruno Gomes. Aliás, nessas recentes declarações, o autarca não teve dúvidas em afirmar que está em causa a maior obra das últimas décadas em Ferreira do Zezer. A Escola Básica e Secundária Pedro Ferreiro prepara-se assim para ganhar uma nova vida. Bruno Gomes antecipou transtornos e confirmou o recurso a contentores. Uma das questões que nós tivemos bastante atenção foi a questão da programação da obra e tudo o que é a organização da mesma. Nós vamos fazer a obra por fases, de forma a que os alunos possam continuar a ter aulas no atual edifício e depois possam passar para o novo. Então isso vai ser feito de forma gradual. Vamos necessitar de alguns contentores, mas não será para a totalidade dos alunos. Será sim para a primeira fase da obra, a primeira parte do atual edifício, que vai ter, de facto, de ir para alguns contentores, mas depois queremos muito fazer a obra por fases para que possamos condicionar ao mínimo a normal gestão que a escola tem naquilo que é a sua formação, naquilo que é a organização das aulas e dos seus passos. Objetivamente, olhamos com muita atenção para que essas condicionantes sejam as menores. Como é evidente, uma obra cria sempre constrangimentos, mas queremos muito amenizá-los ao máximo. Está assim dado o passo que faltava para que a requalificação da Escola Pedro Ferreiro, em Ferreira do Zezer, possa ser uma realidade. O Tribunal de Contas concedeu visto ao contrato que permite essa construção. Rádio Hertz, a primeira a informar. Lourdes Ferromão, vereadora do PSD na Câmara de Tomar, advertiu a gestão do PS para os perigos inerentes à falta de marcação de algumas das estradas do concelho, relacionando mesmo essa ausência com acidentes que têm ocorrido. A eleita social-democrata quis saber em que ponto está este processo, considerado como prioritário.
como é que e para quando a marcação das vias, de algumas vias importantes por todo o concelho. Essas vias não estão marcadas e poderão também, nessa sequência, muitos dos acidentes que ocorrem também poderem ser em consequência desse facto. Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, recordou que estas intervenções são feitas por empreitada para longas extensões, assegurando que todos os anos há lugar a uma obra com esse propósito. E para 2024 já está projetada essa necessária requalificação, assegurou. Este processo é sempre feito por empreitada, portanto são empresas especializadas que fazem estes trabalhos. Eles são feitos sempre, ou fazemos sempre empreitadas para longas extensões, portanto não faz sentido fazer para pequenos troços. Em regra, todos os anos fazemos uma empreitada para pinturas de vias. Este ano também acontecerá. Em breve, portanto, assim que o processo esteja terminado, haverá nova pintura de vias, em alguns casos de vias que de facto não têm essa pintura, noutros casos, reposição da pintura existente em situações em que ela possa realmente já estar muito degradada. Não é possível, nem é desejável, em bom rigor, que haja pintura em todas as estradas, nomeadamente aquelas que não têm largura para ter as duas faixas, ou melhor, os dois sentidos, devidamente pintados. Portanto, nomeadamente os chamados caminhos vicinais, em muitos casos, não faz sentido ter, portanto, essa pintura de via, e é isso que todos os municípios, é dessa forma que todos os municípios executam. Portanto, normalmente pintam-se as ruas ou as estradas que tenham largura suficiente, e essas normalmente são as nacionais, são as municipais. Por Tomar, falta de marcação nas estradas tem como consequência alguns acidentes de viação, adverte a vereadora Lourdes Ferromão. Rádio Hertz, informação. Uma mulher de 49 anos foi resgatada pela Polícia de Segurança Pública de Alcobaça, distrito de Leiria, depois de sofrer uma queda ao rio Alcoa. O alerta surgiu de um agente que se encontrava na sua residência em período de folga e ouviu gritos de pedidos de socorro. Dada a hora, falta de visibilidade e vegetação, a mulher não conseguia sair sem auxílio, razão dos pedidos de socorro. A vítima, além de apresentar sinais de desorientação, múltiplas luxações, sofreu também algumas escoriações. Foi retirada do rio e transportada ao Hospital de Santo André, em Leiria, pelos bombeiros voluntários de Alcobaça. Após observação médica, foi-lhe determinado o internamento na ala de psiquiatria, onde se mantém. Refere-se que os polícias envolvidos sofreram pequenas escoriações enquanto desviavam vegetação para conseguirem chegar à vítima, ainda que sem carecerem de qualquer assistência médica. Um jovem de 19 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Porto de Mós, distrito de Leiria, acusado de agredir, injuriar e ameaçar de morte a sua ex-namorada da mesma idade. Foi dado cumprimento a um mandado de detenção e a 2 de busca, ações que culminaram na detenção do suspeito e na apreensão de uma arma de caça, uma pistola de alarme, diversos cartuchos, uma navalha de lâmina dupla e ainda um machado. A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva. A Guarda Nacional Republicana realiza regularmente campanhas e ações de sensibilização sobre o tema da violência doméstica e relembra que, se precisar de ajuda ou se tiver conhecimento de alguma situação, deve participar à ocorrência, desde logo no portal da queixa eletrónica em queixaseletrónicas.mai.gov.pt, ainda através do número de telefone 112 ou ainda do posto da GNR mais próximo à sua área de residência. Rádio Hertz, a primeira a informar. Os primeiros subscritores da petição pela conclusão do IC3, com a construção de uma nova ponte para a Chamusca, sobre o Rio Tejo, entregue em 15 de maio, acompanhado de 4.257 assinaturas, foram ouvidos pela Comissão Parlamentar de Economia, Obras Públicas e Habitação. José Raposo, do Movimento de Utentes de Serviços Públicos de Santarém, fez para a Hertz um breve balanço dessa reunião, onde houve unanimidade quanto à necessidade do processo avançar. Foi unânime a ideia de que se torna fundamental a construção da nova ponte da Chamusca e a conclusão do IC3 na ligação entre a A13 em Almeirim e a A13 e a A23 em Vila Nova da Barquinha. Portanto, registramos isso. Mas também, como salientámos no final da audição,
para além desta unanimidade de posições quanto a esta necessidade, é preciso, de facto, que haja persistência por parte das forças partidárias no sentido de garantir que, tão rápido quanto possível, se encontrem as condições para o arranque do projeto e construção destas duas infraestruturas. Isso para nós é que é fundamental. Não chega a dizer que estamos de acordo, não chega a dizer que é preciso de facto uma nova ponte para a Chamusca, porque a atual situação é uma situação que não pode continuar e que não pode continuar a haver tráfego de pesados com uma boa parte a transportar mercadorias perigosas para os Sirver do Parque do Relvão, e depois, do ponto de vista prático, nada se faz no sentido de concretizar isso. E, portanto, há responsabilidades por parte, nomeadamente, dos partidos que têm maior peso na Assembleia da República, em adotar medidas no sentido de levar o Governo a concretizar estas duas obras. José Raposo não deixou de reforçar que só a construção de uma nova ponte de travessia do Tejo não será suficiente para resolver todos os problemas, ou seja, é imperioso concluir as ligações entre algumas das vias estratégicas, dentre as quais a A13 e a A23, precisamente para evitar o congestionamento diário em localidades como Almeirim, Alpiarça e Chamusca. Há falta de vontade política para resolver a questão, lamentou. Eu acho que a grande questão é a falta de vontade política no sentido de tornar este projeto não só um projeto prioritário do ponto de vista regional, mas também nacional. Eu refiro-lhe aqui dois aspectos. Por um lado, é o facto de, no plano regional, a importância da construção de uma nova ponte e da conclusão do IC13 é indispensável para resolver aquilo que são os problemas de tráfego naquela ponte. Grande parte do trânsito com especial incidência de pesados, cerca de 65%, tem como destino ou como origem outras zonas, outros pontos do país, e também a nível local o facto de existir um conjunto de infraestruturas, designadamente grandes operadores do setor do comércio que têm ali instaladas bases logísticas, pelo menos 3 e uma a abrir agora muito brevemente. O que quer dizer que poderá ainda aumentar mais o tráfego naquela zona. Por outro lado, convém lembrar que empresas como a Caima, a Mitsubishi no Tramagal, o terminal intermodal do entroncamento com a evolução tecnológica que sofreu nos últimos meses, com uma mais eficiente ligação à linha ferroviária do Norte, vai trazer com certeza novo tráfego para a zona. A população continua a exigir a construção de uma nova ponte sobre o Tejo. Na Chamusca entrega uma petição com 4.257 assinaturas. Rádio Hertz. Informação. E assim está concluída esta edição. Fique bem, fique com Hertz. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.